Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sendo comunicados a você por meio deste momento de celebração. Nós estamos iniciando este culto de oração, o estudo da palavra, esse que é o nosso momento todo especial de unidade cristã, de adoração em espírito e em verdade, um momento em que oramos uns pelos outros e meditamos na orientação da Santa Palavra de Deus. Você crê que Jesus te ama e quer tanto o seu bem, que deu a sua própria vida para garantir que o melhor de Deus se realize em sua vida pela graça mediante a fé? Se você crê nessa verdade, está no lugar certo e juntos vamos ouvir a voz de Deus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós vamos iniciar este culto falando com Deus. Em meio às batalhas da vida, o que não pode nos faltar é a comunicação com o quartel-general, com aquele que está sentado no trono e governa a vida nesta terra. Vamos continuar colocando diante de Deus as nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo. E vamos orar também por alguns pedidos que foram citados no grupo da nossa igreja. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo neste momento de oração. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome em primeiro lugar, ó Deus. Agradecemos a Ti por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo Teu poder e por Tua justiça que tem nos conduzido nesse mundo, ó Deus, nos guardando, nos dando provisão, livramento, tudo o que precisamos, ó Pai, vem de Ti, pois o Senhor é fiel em nos guardar e nos conduzir vitoriosamente neste mundo, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos ama e quer o nosso melhor. Nós temos visto isso, experimentado, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pai, o mundo, a nossa nação, o nosso município, todo lugar, ó Deus, está vivendo uma guerra difícil nesse momento. Mas difícil para o homem, não para o Senhor. Por isso nós recorremos a Ti, ó Deus, te suplicamos que o Senhor continue nos sustentando, nos dando força, sabedoria, nos dando saúde emocional e física para passar por essa tempestade de forma vitoriosa e glorificando o Teu santo nome. Ó Deus, nenhuma enfermidade, nenhuma tempestade é maior do que o Senhor e do que o Seu amor por nós. Por isso nós temos descansado na Sua fidelidade, na Sua graça, na Sua misericórdia. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti agora, ó Pai, alguns pedidos que chegaram até nós pelo grupo da igreja. Suplicamos a Ti pelo Adilson, ó Deus, filho da irmã Mosete, que está acometido desse vírus que tem assolado o mundo. E, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor misericórdia pelo Adilson. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja entrando com a Tua provisão, que o Senhor esteja restabelecendo a sua saúde, que o Senhor esteja capacitando os médicos que estão cuidando deles. E, ó Deus, segundo a Sua santa vontade, segundo, ó Deus, o Seu infinito poder e amor, nós te suplicamos que ele tenha a sua saúde restaurada e seja isso para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Tem misericórdia de Adilson. Nós sabemos, ó Deus, que aquilo que foge do controle humano, da providência humana, nós podemos recorrer a Ti, temos recorrido ao Senhor nesse tempo e colocamos diante de Ti, ó Deus, o filho da irmã Rosete. Suplicamos, ó Pai, por ele, suplicamos pela Tua intervenção nessa causa. Ó Deus, também lembramos nesse momento do pastor Francisco Sarno, que também está acometido desse vírus. É uma pessoa conhecida e amada por muitos aqui na nossa região. E, ó Deus, também de igual forma suplicamos que a Tua misericórdia o assista, que o Senhor, ó Deus, segundo o Seu infinito amor, poder, possa estar intervindo em sua causa, dando força à família, ó Deus, porque não tem jeito, toda a família sofre e vive essa tensão quando um ente seu é acometido de uma doença tão grave. Por isso recorremos ao Senhor, ó Pai, te suplicamos a Tua misericórdia. Suplicamos a Deus
que o Senhor esteja dando livramento para aqueles, ó Pai, que estão no leito de morte, para aqueles que estão na linha de frente, trabalhando na área de saúde, e, ó Deus, militando contra esse inimigo invisível. Ó Pai, capacita. Ó Deus, fortalece. Ó Deus, entra com a tua provisão, nós te suplicamos, ó Deus, nós não somos nada. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas nós conhecemos o Senhor e sabemos que o Senhor é todo poderoso. O Senhor pode fazer aquilo que não podemos, por isso recorremos a Ti, ó Deus, recorremos à Tua misericórdia. Nós não merecemos nada, sabemos disso, ó Deus. E é por isso que suplicamos. É uma súplica, é um pedido de misericórdia que dirigimos a Ti nessa noite, ó Deus. Ó Pai, também há pessoas que estão enlutadas, pessoas que foram citadas no grupo da nossa família, perderam, se despediram de entes queridos nessas últimas semanas, nesses últimos dias, estão com o coração feridos, ó Deus, precisando de uma consolação, de um amparo, que nós humanos não podemos transmitir, mas nós sabemos que o Senhor pode. Por isso, Pai, te suplicamos que o Senhor esteja confortando, consolando, fortalecendo esses familiares que se despediram de uma forma brusca e, ó Pai, estão precisando tanto do amparo do Senhor nesse momento. Nós rogamos a Ti por eles, ó Deus, por aqueles nomes que foram citados ali no grupo da nossa igreja, por aquelas pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, e nós tomamos conhecimento, colocamos diante do Senhor nesse momento. Porque, ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama, nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. É por isso que recorremos a Ti e continuamos suplicando, ó Deus, que o Senhor nos dê livramento. Que o Senhor, ó Deus, nos livre desse mal que tem acometido, ameaçado o mundo. Mas, ó Pai, nós somos guardados por Ti, nós descansamos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor Deus que fez os céus e a terra. É a Ti que nos refugiamos e é para o Senhor que suplicamos nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos seguir ainda louvando ao Senhor com muita alegria, porque nós sabemos que além das nossas dificuldades, há um Deus que está assentado no trono. E esse Deus é fiel, por isso nós vamos louvá-lo com muita alegria, entoando o hino de número 456 do cantor cristão, o Estandarte. Louvemos ao Senhor, igreja. Jesus, o comandante.
que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 25, versículos de 1 a 7. Esse texto vai nos dizer assim, irmãos: a ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. Nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. E vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, ainda entoando o cântico Jesus em tua presença. Louvemos ao Senhor, igreja. Mesmo cada um no seu lar, nós estamos reunidos com um só propósito de adorar ao nosso Deus. E hoje, direto do túnel do tempo, nós vamos estar relembrando um corinho bem antigo, intitulado Jesus em tua presença. É um cântico muito profundo que fala muito aos nossos corações. Reflita na letra dessa canção e fale para o Senhor, faça desse louvor a sua oração. Fala para o Senhor: Senhor, nós estamos reunidos só para te adorar. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e
seja Deus, queridos, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, nos preparando para o estudo da Palavra de Deus. Vamos pedir a Deus sabedoria para entender a mensagem que está além da letra. O que Deus quer comunicar a nós como igreja vivendo nesses dias, a partir dessa mensagem tão importante que estamos tendo na série de estudo do livro de Apocalipse. Convido você a fechar os seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, louvamos o Teu santo nome mais uma vez. E nesse momento, ó Pai, que nos preparamos para ler a Tua palavra e refletir na Tua santa verdade, te suplicamos, ó Deus, que o Senhor ministre e fale aos nossos corações, para que de fato, ó Deus, possamos compreender a vontade do Senhor para nossas vidas. Que seja somente a voz do Senhor a ser ouvida e a nos instruir como igreja em nossos dias. É por isso que oramos, ó Deus, e desde já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, estamos refletindo sobre o texto bíblico que fala sobre as 7 trombetas. Na semana passada nós começamos e estudamos no capítulo 8 as 4 primeiras trombetas e hoje nós vamos estar refletindo na 5ª, que está no texto de Apocalipse capítulo 9, versículos de 1 a 12. Esse texto vai nos dizer assim, irmãos: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como uma fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, e na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos que correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham o poder de causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. A autoridade de Cristo no juízo é o tema da nossa reflexão dessa noite, a partir do texto que acabamos de ler. Queridos, as trombetas são os juízos de Deus em resposta às orações dos remidos, em resposta àqueles que cansaram de sofrer das perseguições que foram contra eles imprimidos pelos ímpios no auge da sua injustiça. É o juízo de Deus sobre os que rejeitaram a graça, perseguiram a igreja, não foram libertos do pecado e precipitaram toda sorte de injustiça. Esses juízos não são finais, pois visam ainda o arrependimento. Ou seja, na sua ira, Deus se lembra da sua misericórdia. As 4 primeiras trombetas foram juízos que atingiram a natureza, a terra, o mar, os rios e os astros. Mas agora, os terrores do tempo do fim, nesta cena, vão aumentando em tensão. Agora, não são calamidades naturais,
mas terrores demoníacos que invadem a terra para atormentar os homens e dificultar a vida ainda mais. As últimas 3 trombetas trazem os juízos severos e estes atingem os homens ímpios diretamente. São os ais mencionados no capítulo anterior. Essa 5ª trombeta fala de um tormento imposto aos homens que não têm o selo de Deus. Há inquietação no mundo, as pessoas não têm paz, elas buscam refúgio na religião, no dinheiro, na bebida, no sexo, nas drogas, na fama, mas o vazio é cada vez maior. A degradação de valores aumenta, as famílias estão se desintegrando, a imoralidade caiu na graça do povo, a violência aumenta, os conflitos avançam, vivemos dias difíceis, ferozes. Tudo isso é prenúncio do fim. É Deus nos alertando que o tempo se aproxima, que já é a última hora, que devemos correr para nos abrigar a Jesus. Em primeiro lugar, esse texto vai nos mostrar que há uma liderança do mal. Essa liderança é uma estrela caída, como vemos no versículo 1. Os anjos são descritos na Bíblia como estrelas, como pode-se ver, por exemplo, lá em Jó 38, versículo 7. Satanás rebelou-se contra Deus e foi lançado fora do céu. Isaías 14:12 fala sobre esse evento, dizendo: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alma? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Jesus disse lá em Lucas 10, versículo 18: eu vi a Satanás como um raio que caía do céu. João não viu uma estrela caindo. A estrela que João viu já estava caída. A queda de Satanás é um fato passado. Ele é um ser caído, decadente, derrotado. É assim que a Bíblia o apresenta. Ele tem um caráter pervertido, é destruidor, como podemos ver no versículo 11. Os demônios que saem do poço do abismo são liderados por esse ser maligno. Ele é assassino, ladrão, mentiroso, veio roubar, matar e destruir. O mundo precisa entender que há um espírito gerador de crise na política, na economia, nas instituições, em periferias e bairros nobres, dentro de mansões e de casebres, onde o Espírito Santo foi rejeitado, o destruidor quer semear o seu mal. Há um espírito gerador de conflitos dentro do homem, entre um homem e seu semelhante e entre as nações. Ele é o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. O diabo é esse espírito terrível que atua nos filhos da desobediência e é apresentado mais uma vez aqui em nosso texto. No entanto, ele tem a sua autoridade limitada por aquele que está no trono. Ele tem a sua autoridade limitada por Jesus. O diabo é um ser poderoso, mas Deus é todo poderoso. O diabo não tem autoridade de agir, a não ser que Deus o permita, como aconteceu no caso de Jó. A ordem para abrir o poço do abismo veio de Jesus, pois no texto, o tempo do fim é chegado. O diabo não tem a chave do poço do abismo em seu domínio. Essa chave lhe é dada. É Jesus que tem as chaves da morte e do inferno. Vemos que o diabo, então, solta um bando de demônios que estavam presos. Queridos, existem 2 tipos de demônios. Aqueles que estão em atividade e os presos aguardando o julgamento em algemas eternas. Como vai dizer lá em 2 Pedro 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Parte daqueles que estavam presos são liberados em nosso texto base. No abismo do inferno existem anjos guardados para os juízos, mas antes, para o juízo da maldade humana, Satanás recebe permissão para que esses demônios saiam e perturbem os homens. A autoridade de Jesus os limita quanto à ação, como vemos nos versículos 4 e 5. Os gafanhotos são insetos que destroem a vegetação, mas estes gafanhotos citados aqui são seres malignos.
e limitados pela autoridade de Jesus. Primeiro, eles não podem causar dano à erva da terra. Segundo, eles não podem matar os homens, apenas atormentá-los. Terceiro, eles não podem atormentar os homens selados por Deus, ou seja, o povo de Deus, remidos, os salvos, a igreja de Cristo Jesus. A autoridade de Jesus os limita quanto ao tempo. 5 meses não deve ser entendido aqui como um tempo literal. 5 meses é o tempo de duração da vida do gafanhoto, do estado de larva até a plenitude da sua ação. Ou seja, esses gafanhotos, eles não têm poder para agir o tempo todo. Ela está sendo limitada em sua ação, em seu tempo, pela autoridade de Cristo Jesus. Em segundo lugar, nosso texto vai falar das características desses gafanhotos, dos versículos 7 ao 11. Do abismo sobem gafanhotos, eles são como cavalos preparados para a peleja, e ferroam como escorpiões. Olha só que descrição terrível, ardilosa. Os gafanhotos são insetos insaciáveis. Por quê? Porque eles comem e defecam ao mesmo tempo, assim nunca estão satisfeitos. Quando passam por uma região, devastam tudo. Em 1866, uma praga de gafanhoto invadiu a Argélia e tão grande foi a devastação que 200.000 pessoas morreram de fome nas semanas seguintes por falta de alimento. Contudo, esses gafanhotos que João descreve não são insetos, mas demônios. Em certos períodos da história, parece que todo o inferno é liberado para agir na terra sem restrição divina. Deus o permitiu, Deus os entregou. Assim, o terrível problema moral que assola nosso século é o castigo divino aos homens que o desprezaram e zombam da sua palavra. Deus retirou suas restrições. Esse é o toque da quinta trombeta, esse é o primeiro ai. Quando Deus vira as costas para o ser humano, depois de tanto o ser humano virar as costas para ele, é aí que o ser humano entra em desespero e sente a verdadeira dor. Porque, queridos, a misericórdia de Deus é uma necessidade existencial. Se todo ser humano entendesse isso. Se todo ser humano entendesse isso. Como eles são e quais são as características desses gafanhotos? Espírito de obscuridade. Nós vemos nos versículos 2 e 3. Queridos, o diabo é das trevas. Ele não suporta a luz. Seus agentes também atuam onde há fumaça, onde a luz é omitida, onde o sol da verdade não brilha, onde reina a confusão, onde prevalece as trevas, aí os demônios oprimem. Esses agentes do inferno criam um nevoeiro na mente das pessoas com falsas filosofias, com falsas religiões, com ideologias que sugerem o amor e a igualdade, mas na verdade semeiam o ódio, o preconceito racial, o caos nacional, a destruição da família e o abandono dos valores éticos, morais e espirituais que nutrem a verdadeira harmonia da sociedade. O diabo cega o entendimento dos incrédulos. O grande projeto desses demônios é manter a humanidade num berço de cegueira, numa vida de obscurantismo espiritual e depois levá-los para o inferno. Eles são espíritos de destruição, como vemos no versículo 11. É difícil imaginar uma praga mais devastadora que um bando de gafanhotos. Esses demônios que saem do abismo têm uma ânsia destruidora. Eles são capitaneados por Abadão e Apolion, como diz o nosso texto. Eles são implacáveis, impiedosos, destruidores. Os gafanhotos naturalmente não têm rei, agem em bando. Esses espíritos malignos, porém, agem sob o comando de Satanás. Se infiltram nos lares, nas escolas, nas instituições, na televisão, no cinema, no teatro, na imprensa, nas ruas, nas vidas das pessoas, comprometendo a verdade, semeando a mentira e destruição e, como uma cavalaria de guerra em disparada, provocam um grande tormento. Esses espíritos malignos têm atormentado vidas, arruinado os lares, jogado jovens na vala das drogas, da imoralidade,
Semeado a ganância criminosa no coração de homens depravados, eles destroem a paz. Essa cavalaria em sua cavalgada pisoteia crianças, jovens, famílias, trazendo grande sofrimento por onde passam. Queridos, os sinais estão aí. O fim está próximo. Não é hora de brincar, é hora de arrependimento e volta sincera para Jesus. Olha os alertas que estão à nossa volta. Olha o que o mundo está passando. O que mais Deus tem que nos mostrar para nos dar a entender que Jesus é uma necessidade urgente. Nós precisamos de Jesus hoje. Nós precisamos de salvação e livramento, e só quem tem esse livramento para nós é Deus. Nós precisamos correr para os braços amorosos de Cristo Jesus o quanto antes. Esse Espírito tem poder de domínio. Atuam nos filhos da desobediência. Eles mantêm no cativeiro seus escravos. Os ímpios estão sob domínio de Satanás e estão no reino das trevas, como diz lá em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esses espíritos têm inteligência. Espíritos malignos podem discernir os que têm o selo de Deus daqueles que não têm. No reino espiritual, anjos e demônios sabem quem é você. Encantamentos não valem contra o povo de Deus. O diabo não me toca. O diabo e seus demônios não podem nos atingir, a não ser que Deus o permita. Esses espíritos possuem uma inteligência sobrenatural. Eles são peritos estrategistas. Eles armam ciladas, criam sutilezas, inventam filosofias e religiões para torcer a verdade. Esses gafanhotos invadem a imprensa, as universidades, a televisão, os púlpitos. Precisamos ficar atentos contra as ciladas do diabo. Esses espíritos têm sensualidade, como podemos entender pelo versículo 8. Devemos fugir daquela ideia medieval que pinta o diabo como um ser horrendo, com chifre, com rabo. Ele se dissimula, queridos. Ele aparece como um anjo de luz. Ele usa máscaras atraentes. Esses espíritos despejam no mundo uma torrente de sensualidade, mostram o pecado como uma coisa bela, interessante, divertida e necessária para que o ser humano se destrua e vá para o inferno. Também são espíritos de violência. Dentes de leão fala de poder e aniquilamento desses demônios. Eles não brincam, eles não descansam, eles não tiram férias, eles são atormentadores, eles agem com grande violência, eles estão por trás de facínoras, como Hitler, Mussolini e outros semelhantes. Eles estão por trás das facções de narcotráfico. Por onde passam, deixam um rastro triste de violência e destruição. Esses espíritos não podem ser atingidos pelo homem. São seres invisíveis, inatingíveis, que não podem ser atacados por armas convencionais. Eles não podem ser detidos por prisões humanas. Eles não podem ser destruídos por bombas. Precisamos enfrentar essas hordas com as armas espirituais. Não podemos enfrentar esses gafanhotos na força da carne. Não podemos entrar nesse campo sem o revestimento do poder de Deus. Olha a importância da igreja nesse tempo e nessa batalha que nós vivemos. Olha a importância da igreja em oração. Olha a importância da igreja sendo fiel. Olha a importância da igreja tendo o seu relacionamento pessoal com Deus em dia. Queridos, é só a igreja que pode ter vitória nessa luta pela ação do Espírito Santo através das nossas vidas. Nós somos muito importantes no meio dessa guerra. Em terceiro lugar, a principal missão desses gafanhotos: atormentar os homens. João vê que ao ser aberto o abismo, sobem imediatamente do poço colunas de fumaça, semelhantes à fumaceira de uma grande fornalha. É a fumaceira da decepção, do erro, do pecado, do vício, da violência e da degradação moral. Tão medonho é esse fumo que são escurecidos o sol e o ar.
Isso é símbolo da terrível cegueira moral e espiritual provocada por essas forças terríveis que agem na terra. João não está falando de uma invasão sobrenatural, mas de uma invasão demoníaca, de forças cósmicas do mal invadindo a terra. Há um cerco demoníaco em volta da terra. Os homens estão cercados pelos gafanhotos do inferno. Esses gafanhotos tornam a vida dos homens um pesadelo. Eles despojam os homens de toda a perspectiva de felicidade que eles esperam e sonham. Eles tornam a vida humana um palco de dor. Eles ferroam os homens como escorpiões cheios de veneno. É só Jesus que tem um alívio que o ser humano precisa. É só Jesus que tem plenitude de alegria em seus caminhos. É em Jesus que está a verdadeira felicidade, porque lá fora, sem Jesus, esses gafanhotos estão prontos para causar dor e sofrimento à humanidade. Esses gafanhotos tiram a paz da terra. O homem vive atormentado, inquieto. Não há paz para o ímpio, não há paz nas famílias. O mundo está em conflito. Nesse desespero existencial, os homens buscam a fuga no misticismo, nas drogas, no alcoolismo, mas não encontram alívio. O sofrimento que esses gafanhotos provocam não é imaginário, mas real. Não é apenas espiritual, mas também físico. Não é apenas um sofrimento escatológico, mas histórico e presente. O tormento que eles causam é pior do que a morte, como nós vemos no versículo 6. Como lá em Apocalipse 6, versículos 15 e 16, assim como vemos aqui, as pessoas buscam a morte em lugar de Deus. Essas pessoas não têm nenhuma disposição para o arrependimento. O sofrimento é tal que a morte seria preferível. Os homens verão a morte como um alívio, como descreve esse texto, nesse episódio de juízo. Mas nem a morte pode livrá-los desse indescritível sofrimento. Jó 3, versículos 20 e 21, fala desse sentimento. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte, e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Em quarto lugar, qual a condição do povo de Deus nesse tempo? Qual a condição do povo de Deus? Queridos, o diabo e seus demônios conhecem aqueles que são de Deus e não os tocam. Quando você pertence à família de Deus, você se torna conhecido no céu, na terra e no inferno. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, é o que declara 1 João 5, versículo 18. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, é o que declara 1 João 4, versículo 4. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, é o que diz Isaías 54, 17. Porque Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós e nos destruir, é o que diz Romanos 8, 31. Agora nós estamos nas mãos de Jesus. É o Cordeiro que nos guarda, aquele que venceu a morte, que venceu o pecado e é poderoso para vencer qualquer inimigo, por isso o diabo não mexe com a gente. É por causa de Jesus, não é por causa da gente não. É porque ele sabe quantas vezes já foi derrotado, não quer ser derrotado de novo, porque Jesus tem poder para derrotá-lo quantas vezes for necessário. O povo de Deus é distinguido dos ímpios pelo selo que Deus colocou neles. A igreja é o povo de Deus selado. Aqueles que receberam o selo de Deus são protegidos do ataque desse bando de gafanhoto nessa trombeta. O selo de Deus é o Espírito Santo, que recebemos quando nós somos salvos. O Espírito Santo é o penhor da nossa redenção. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos invioláveis. O diabo não pode nos tocar. Não pode nos tocar. Os selados estão livres dos tormentos dessa trombeta. Aqueles que estão debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro não estão debaixo do tormento dos demônios. Termino declarando o que diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Querido, nós precisamos ser morada do Espírito Santo. Nós precisamos ser selados pelo Espírito Santo para que possamos ser livres
desse tormento descrito nessa trombeta. Não há coisa melhor do que ser guardados pela fidelidade de Deus. É nisso que descansamos, é por isso que o louvamos aqui e eternamente. Que com essa verdade, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém.